O terceiro setor pode ser definido em uma frase. É o conjunto de entidades da sociedade civil sem fins lucrativos que depende da participação voluntária para prestar serviços às mais diversas áreas da sociedade. A expressão foi criada para separar as instituições governamentais, o primeiro setor, e as instituições privadas com fins lucrativos, o segundo setor. Esta entidade do Distrito Federal acolhe centenas de crianças e adolescentes em situação de risco, oferece abrigo, educação, cursos profissionalizantes. Em instituições de caridade como essa aqui, o trabalho é realizado de forma gratuita para quem precisa. Em contrapartida, de acordo com a Constituição Federal e com a lei, o governo oferece incentivos para diminuir os encargos tributários. Um deles é a chamada imunidade tributária, um tema que foi recentemente discutido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E é por isso que a equipe do programa Grandes Julgamentos do STF veio até esta entidade filantrópica. Nós vamos mostrar para você como é o trabalho das organizações que atuam no chamado terceiro setor, o que diz a lei sobre o tema e o que o julgamento no plenário do Supremo tem a ver com o dia a dia dessas instituições. Imagens da entidade citada. As entidades filantrópicas são pessoas jurídicas que se caracterizam pela dedicação exclusiva e gratuita à prestação de serviços à sociedade, principalmente à população mais carente. São criadas com o propósito de dar assistência à família, à infância, à velhice. Também atuam em áreas ligadas à saúde, educação, reabilitação das pessoas portadoras de deficiência. O que vale é fazer o bem, é ajudar o próximo. O que é filantropia? É fazer o bem sem olhar a quem. Ou seja, a entidade ela tem os seus recursos próprios, ela entende que deve investir nesse campo, né, de fazer o bem, ela tem seus serviços próprios e ela não tem lucro, ela reveste esse superávit no próprio cumprimento das suas finalidades. É uma questão da consciência pela percepção dessa desestrutura familiar, né? A sociedade fica muito desorganizada e como o Estado não tem condição ou não quer fazer, né, em alguns casos, eu me sinto, parece que, no dever de contribuir para poder melhorar a condição das pessoas, pelo menos aquelas que ficam ao seu redor por um determinado período. Para ser reconhecida como filantrópica pelos órgãos públicos, a entidade precisa comprovar ter desenvolvido por no mínimo 3 anos atividades em prol das pessoas carentes, sem cobrar nada por isso, sem ter distribuição de lucros ou remunerar os dirigentes. Em troca, depois, quando ela é reconhecida na categoria de entidade filantrópica, passa a receber incentivos fiscais do governo. Essas entidades hoje elas possuem um grande benefício tributário, porque elas não pagam nenhum tipo de imposto sobre patrimônio, renda e serviço e também não pagam nenhuma das contribuições para a Seguridade Social. Isso é um impacto altamente relevante na atividade delas. E, em troca, elas atuam prestando serviço à sociedade em áreas em que o Estado não consegue atender a todos. Profissionalizantes, questão médica, creches. O advogado especialista em direito tributário também explica que as imunidades fiscais para as entidades filantrópicas estão previstas na Constituição Federal, mas existem diferenças entre a imunidade e a isenção tributária. A imunidade é uma restrição ao poder de tributar. A imunidade ela sempre está na Constituição e ela impede que os entes tributantes exerçam o seu poder de tributação sobre aquelas entidades que lá estão postas. Já a isenção é o contrário, a isenção é o ente que tem o poder de tributar que resolve isentar alguém. Então, por exemplo, o Distrito Federal tem lá uma norma que isenta do pagamento de IPTU imóveis de pequeno porte, que seja o único imóvel de uma pessoa carente. Isso é isenção. O DF tinha o poder de cobrar e abriu mão de fazê-lo.
Já a imunidade, por exemplo, o DF não pode cobrar IPTU sobre a esplanada, porque tem lá na Constituição que o Estado não pode cobrar imposto da União. O procurador de Justiça, Eduardo Sabo Paes, tem um livro sobre as fundações, associações e entidades de interesse social. Ele é especialista em terceiro setor e integra o Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas. Ele ressalta que as entidades ganharam força no Brasil a partir da Constituição de 88. Essas entidades, elas foram cada vez mais reconhecidas pelo Estado brasileiro e inclusive com previsão constitucional que seriam importantíssimas para a consecução de direitos sociais, direitos fundamentais. Esses direitos em todos os campos referente à saúde, educação e assistência seriam executados não diretamente pelo Estado, mas com parcerias com as entidades sem fins lucrativos, entidades de assistência social. Então, a partir da Constituição de 88, isso ficou muito claro. E essa clareza, inclusive, no campo de reconhecimento tributário, tanto da imunidade, do artigo 150, inciso 6º, letra C, como também no campo das contribuições sociais. Foi colocado de forma muito clara, apesar da terminologia, isenção, se refere à imunidade, que elas não deveriam pagar as contribuições sociais. Um levantamento do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, divulgado no ano passado, aponta que para cada R$1 que a instituição filantrópica é isenta de pagar a Previdência Social, ela retorna cerca de R$6 em serviços sociais à população. A mesma pesquisa ainda destaca que em 968 municípios brasileiros, há apenas um hospital filantrópico. Não há prestação de serviços de saúde por parte do Estado. Interessante é dizer que no Sistema Único de Saúde, mais de 50% das ações são feitas por essas entidades filantrópicas. Né? Tudo bem, elas recebem, lhes é reconhecido a isenção da cota patronal, mas o que elas recebem de isenção não equivale nem a 1/6 do que elas oferecem ao público. Na área de educação, no ensino superior, mais de 40% dos atendimentos são feitos pelas entidades filantrópicas. No campo da assistência social, mais de 60% de atendimento para crianças, idosos, são feitos por essas entidades. A força do trabalho dessas entidades, principalmente para a população mais carente, pode ser vista na atuação desta instituição aqui em Brasília. A Casa de Ismael, desde a década de 60, acolhe crianças e adolescentes em situação de risco. São menores órfãos, abandonados ou que os pais perderam a guarda deles na justiça. O trabalho começou com a reunião de um grupo religioso. Ao longo dos anos, cresceu. E hoje a entidade atende 850 crianças e adolescentes. Tem um serviço de acolhimento para crianças de 0 a 21 anos, que são aquelas crianças e adolescentes que são encaminhados pela vara da infância quando a família perde a guarda por algum descontrole familiar, né? Temos uma creche com 300 e poucas crianças também de 0 a 5 anos. Temos um serviço de convivência, ele tem informática, tem esporte, tem cultura e outras coisas no contrafluxo escolar, além do reforço escolar. E temos também o serviço de aprendizagem para jovens de 14 a 24 anos e as respectivas famílias. O presidente da instituição, Valdemar Martins da Silva, explica que mesmo com a isenção tributária, o maior desafio é equilibrar os gastos e conseguir pagar as contas da casa. A isenção do governo, principalmente a cota patronal, que é a mais significativa, ela gira por ano aqui em torno de 1.200.000, 1.300.000. É o que a gente recebe de benefício. A minha despesa desse ano total, nós estamos fechando o balanço com 9.800.000. E o governo vai contribuir com 1.200. A instituição tem mais de 150 funcionários. Valdemar afirma que as doações são fundamentais para o sustento da instituição. Nós temos um quadro de associado, né, que ele contribui mensalmente.
fora aqueles doadores eventuais, que, vez de outra ele dá uma vontade de fazer uma doação. Só para você ter uma ideia, quando a gente estava construindo esse prédio, né, faltava lá uns 200 e poucos mil para a gente terminar. E aí um doador um dia resolveu doar 200 mil, nós terminamos o prédio, graças à generosidade desse senhor que fez essa doação para a instituição. Você viu neste bloco que mesmo com as isenções e imunidades fiscais, qualquer ajuda financeira é sempre fundamental às entidades, principalmente a extensão de outros benefícios tributários. Daqui a pouco a gente se encontra no plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu vou mostrar como foi o julgamento em que o STF analisou se as entidades filantrópicas devem pagar o ICMS na compra de bens e insumos que serão usados para atender a instituição. Esse imposto é cobrado na circulação de mercadorias e serviços de setores variados. Os detalhes você vai saber daqui a pouco, após o intervalo. Até já! Estamos de volta com o programa Grandes Julgamentos do STF. No bloco anterior, você conheceu o trabalho das entidades filantrópicas. Agora vai ver como foi o julgamento no plenário do Supremo, em que a Corte analisou a imunidade tributária do ICMS na aquisição de mercadorias e serviços para uma casa de caridade de Muriaé, um hospital que presta um serviço social em Minas Gerais. A questão era decidir se a casa de caridade teria ou não que pagar o ICMS na compra de mercadorias e serviços. Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que a instituição não tem imunidade tributária do ICMS, porque, neste caso, atua como consumidora e, por isso, tem o dever de pagar o imposto. E tem mais, a decisão do plenário do Supremo sobre a instituição mineira vai valer também para todas as entidades filantrópicas que discutem o pagamento do ICMS em outros tribunais. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é um imposto estadual. Ele incide sobre a circulação de mercadorias e serviços variados, do ramo alimentício, eletrodomésticos, entre outros. Mas, afinal, quem paga o ICMS? Quando as entidades filantrópicas são imunes do imposto? Na análise do recurso extraordinário número 608872 de Minas Gerais, essas foram algumas das perguntas centrais respondidas no julgamento. O recurso extraordinário foi apresentado pelo Estado de Minas Gerais contra a decisão do Tribunal de Justiça Mineiro, que reconheceu a imunidade tributária relativa ao ICMS da Casa de Caridade de Muriaé, Hospital São Paulo, nas aquisições feitas por entidade filantrópica. O TJ entendeu que a imunidade à instituição está prevista na Constituição Federal, por se tratar de atividades de assistência hospitalar gratuita a pessoas carentes. Já o Estado argumentou que a relevância dos serviços não é suficiente para garantir a imunidade tributária na aquisição de produtos e serviços. Na mesma linha, todos os ministros do Supremo entenderam que a imunidade não deve ser concedida à entidade filantrópica que participa da relação como consumidora. A decisão se baseou na diferença existente entre o contribuinte de fato e o contribuinte de direito, no caso do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. É porque aí a imunidade não seria dela. O ICMS não é devido por ela. O ICMS é devido por quem vende o produto. O contribuinte de direito é quem vende o produto. Então, a imunidade de quem está adquirindo não se transfere para quem está vendendo. Mesmo que, de fato, quem esteja pagando seja quem está comprando, porque está pagando no preço. Né? Essa é a diferença do chamado contribuinte de direito e contribuinte de fato, né? O de direito é o que está na lei, é quem é obrigado a pagar o imposto. O de fato é quem arca com o ônus financeiro do imposto. Então, o que estava querendo a entidade? Olha, eu que arco com o ônus financeiro, já que eu sou imune, tem que tirar esse imposto dessa operação. Mas a imunidade, ela tem uma previsão muito específica, que é para aquela entidade, nas operações que ela estiver fazendo. O julgamento começou no dia 22 de fevereiro e foi concluído um dia depois.
A primeira sessão foi dedicada à manifestação dos advogados das partes envolvidas no recurso. Eles tiveram 15 minutos, cada um, para expor os seus argumentos aqui na tribuna do plenário. Essa questão é muito antiga, remonta a mais de 40 anos a discussão sobre ela nessa corte e vem sendo, de certa forma, decidida pacificamente. Por isso, entende o Estado que as imunidades que alcançam o patrimônio, a renda e os serviços das entidades assistenciais não podem se estender a essas entidades nos casos em que elas são meras consumidoras de mercadorias que estão gravadas pelos tributos indiretos. Desonerações, acho que são legítimas. Querer que a entidade de assistência social não pague pelos impostos que gravaram medicamentos, todos nós queremos. Mas queremos também que o cidadão comum não pague, queremos que o hipossuficiente não pague, queremos que o aposentado do INSS não pague. Mas isso tudo deverá estar lastreado em lei. Não merece ser agasalhado ou vicejar esse entendimento a partir de uma interpretação expressamente ampliativa e que não se coaduna com o texto constitucional. E como o recurso vai atingir entidades filantrópicas e governos, além da receita dos estados de todo o país, também atuaram no caso os amicus curiae, expressão em latim que classifica aquelas pessoas que são terceiras envolvidas no processo com interesse direto na causa. Não há dúvidas de que numa operação de venda de mercadoria para a instituição recorrida, a obrigação tributária que surge é exclusivamente para o fornecedor. O consumidor final, que volto a dizer, me recuso a chamar de contribuinte, ele é apenas terceiro nesta relação. Transferir o encargo financeiro do tributo não transforma nem o consumidor em contribuinte, nem o valor que ele paga pela mercadoria em tributo. Então tem que ser visto com um grão de sal a afirmação de que não há nenhuma relevância o contribuinte de fato na relação. Ele é sim levado em conta, inclusive, para impor tributação. Quando mais aqui que nós estamos tratando de uma regra de imunidade, que visa, é dispensável dizer, fins nobres pretendidos pelo Constituinte de desonerar ao máximo. E, obviamente, como regra nas operações, o ICMS, inclusive, é destacado, e as decisões são dadas em cima de uma normalidade, como regra, nós sabemos que os tributos, principalmente os indiretos, eles repercutem no preço final. E depois dos advogados, quem falou foi o relator do recurso, o ministro Dias Toffoli. O voto dele contrário à transferência da imunidade do ICMS das entidades filantrópicas aos fornecedores, conduziu o entendimento de todos os ministros do Supremo. À luz da jurisprudência predominante, reputo que a imunidade tributária subjetiva, no caso do artigo 156 da Constituição Federal, em relação aos impostos, aplica-se ao ente beneficiário na condição de contribuinte de direito e que é irrelevante para resolver essa questão e investigar se o tributo repercute economicamente. A doutrina é farta sobre o assunto. Propõe a seguinte tese: a imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido. É como voto, senhora presidente. Além disso, agregaria que, do ponto de vista das atividades de benemerência e de filantropia, a justiça do caso concreto também se agasalha nesta ordem de ideias. O nosso limite, todavia, está em verificar se esta solução, que pode se amoldar a esse critério, digamos assim, axiológico diante do caso concreto, tem ou não guarida na dicção do texto constitucional. E, nesta perspectiva, tal como veio assentado no voto do eminente relator, encontramos na linha C do inciso 6º do artigo 150, precisamente a referência a este tripé. Vale dizer, patrimônio, renda ou serviço das instituições de assistência social sem fins lucrativos. Ao longo dos votos, vários ministros reconheceram que o tema é sensível.
já que envolve a imunidade tributária de medicamentos e de serviços prestados a um hospital. Mas ainda assim, todos os ministros do STF reconheceram que o Supremo já tem jurisprudência consolidada sobre o tema e que a imunidade tributária do ICMS de entidades filantrópicas não pode ser estendida aos fornecedores. É impossível não ter simpatia pela ideia de não se tributarem medicamentos e equipamentos hospitalares. Eu acho que todos nós temos simpatia por essa ideia e acho que essa é até uma política pública desejável. Como, de resto, já se faz em relação ao IPI, de diversos medicamentos que têm alíquota zero. Porém, eu acho que poderia produzir um efeito sistêmico desastroso se nós mudássemos uma jurisprudência tradicional consolidada relativamente à imunidade se aplicar apenas ao contribuinte de direito e não ao contribuinte de fato, para atender a uma situação específica que a gente acharia mais justa, sem poder prever que impacto sistêmico isso teria de uma maneira geral. De modo que embora acho que seja uma política pública saudável, não tributar medicamentos e equipamentos hospitalares, eu acho que ela compete ao legislador por meio de isenção e não a nós por meio de interpretação constitucional extensiva. Reafirmando a jurisprudência da Corte, que, a meu juízo, hoje pode se dizer consolidada. Eu, pelo menos, já participei de julgamento, processo sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso na primeira turma, em que acompanhei Sua Excelência e que a questão é análoga, dizia com energia elétrica, mas se, na verdade, fixava a possibilidade da imunidade subjetiva ao contribuinte, ao dito contribuinte de direito, não se estendendo ao dito contribuinte de fato. É como voto, presidente, com o relator. São razões respeitáveis, mas diria mais de cunho sentimental do que estritamente jurídicas. Eu estou convencido do acerto da solução trazida pelo eminente relator. Primeiramente, que uma intervenção judicial, neste caso, diversa da proposta pelo relator, poderia causar um abalo sistêmico muito grave, do ponto de vista, enfim, da ordem tributária nacional. A imunidade prevista na Constituição é subjetiva e diz respeito, como já foi ressaltado pelo relator e pelos colegas que me antecederam na votação, ao patrimônio, renda e serviços da entidade, com a limitação prevista no parágrafo 4º desse mesmo artigo, ou seja, é preciso que estejam patrimônio, renda, serviços relacionados com as finalidades essenciais da entidade. O que se pretende, se pretendeu e se obteve no Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi o elastecimento dessa imunidade a ponto de serem alcançados outras pessoas, ou seja, os vendedores de mercadorias à entidade. E se colocando na vala comum as figuras do contribuinte de direito e o contribuinte de fato. A pretensão recursal do Estado de Minas Gerais encontra pleno apoio numa jurisprudência consolidada e firmada no âmbito dessa Suprema Corte. Eu, portanto, dou provimento ao presidente do recurso extraordinário. É bom lembrar que, no caso concreto, apesar do Supremo ter negado a imunidade tributária relativa ao ICMS nas aquisições feitas pelas entidades filantrópicas, essas entidades continuam, sim, com inúmeras isenções e imunidades tributárias reconhecidas constitucionalmente e por lei. Daqui a pouco você vai ver como tem crescido a participação da sociedade civil em áreas sociais. Os detalhes, já já. O programa Grandes Julgamentos do STF de hoje é sobre as entidades beneficentes de assistência social. Elas ganharam força com previsão legal a partir da Constituição Federal de 88. Hoje, além das leis que regulam a filantropia no país, ela também é impulsionada pela forte atuação da sociedade civil, que se mobiliza
cada vez mais nesse setor. O Brasil tem hoje mais de 7.000 entidades filantrópicas com registro no SEBAS, certificação das entidades beneficentes de assistência social. O número dobrou na última década, segundo o Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas. A falta de atuação do Estado em áreas da educação, assistência social e saúde pode ser a resposta para o crescimento. O especialista em terceiro setor, Eduardo Sabo, acredita que a sociedade está cada vez mais consciente. O que eu percebo é que nós temos cada vez mais uma sociedade organizada, uma sociedade atuante, uma sociedade que entende que deva participar do Estado. E essa participação, ela está cada vez mais ativa, junto a todos os poderes, junto ao Poder Judiciário, junto ao Poder Legislativo, junto ao Poder Executivo. Ou seja, a sociedade está muito mais em movimento. Nós devemos cada vez ter um Estado assim subsidiário. A execução de políticas públicas, ela não pode ser feita unicamente pelo Estado, e sim com a participação da sociedade civil. E, inclusive, cada vez mais vejo que o próprio Supremo Tribunal Federal tem enfrentado esses temas e os ministros têm acompanhado de forma muito apropriada esse tema e garantido para as entidades do terceiro setor, de forma muito clara, que o reconhecimento delas no campo da imunidade se reveste, inclusive, de uma cláusula pétrea. É algo que não pode ser alterado por leis comuns, leis ordinárias. Esse é um debate que deve ser feito a nível de uma lei complementar e sempre fazendo com que essas entidades sejam reconhecidas e respeitadas justamente pelo que fazem. Para o presidente da entidade que presta serviços de assistência social para crianças e adolescentes, a filantropia agrega compromissos, ideais do cidadão de contribuir para uma sociedade mais justa e solidária. É o salário do voluntário, é o resultado do trabalho que você faz. Então, quando você vê a pessoa, a criança que passou por aqui, ela encontrou com a família, está vivendo bem, bem-sucedida, eu acho que esse é o trabalho. E o programa de hoje fica por aqui. Para rever esta ou outras edições, é só acessar tvjustiça.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!